Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode. Esse bate-papo aqui descontraído, uma história inspiradora, um conhecimento, um tema aí para vocês auxiliar na tomada de decisão de vocês, né, no empreendimento de vocês ou na abertura do seu negócio. Ou seja, são conhecimentos e informações úteis para você aí no seu dia a dia. Sempre eu e o Bruno Costa aqui. Tudo bom, Bruno? Tudo bem, Reis? Prazer estar aqui novamente com você. Vamos a mais um episódio do Você Pode, sempre com convidados especiais, trazendo histórias inspiradoras para nós e para quem nos assiste. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a Renata. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Obrigada eu pelo convite. Seja muito bem-vinda, Renata. Renata, para a gente começar nosso bate-papo, se apresenta quem que é a Renata, o que que ela faz, como que ela empreende no dia a dia aí. Tá, primeiramente eu quero pedir desculpa pela minha voz. Tô rouca, uma fono rouca, né? Eu tenho uma rouquidez emocional, na qual, antes de vir pra cá, ela piorou um pouquinho a ansiedade de estar aqui com vocês. Porém, não tem outra forma mesmo. É emocional, então é tratamento psicológico e fono. E a parte de fono eu faço, vamos dizer assim, que é o repouso vocal, aquela coisa toda, mas é inevitável. E toda vez que eu estou no momento de felicidade ou de tristeza, essa rouquidão vem, mas ela é transitória, ela passa. Bem, então eu sou Renata Thaís, né? Sou fonoaudióloga formada há 24 anos. Desde da minha formação, me dedico totalmente à minha vida à fonoaudiologia, a minha paixão mesmo. Nasci em Itaú de Minas, porém atuei lá, já atuei em várias cidades aqui da região, como Carmo do Rio Claro, Alpinópolis, Pratápolis, mas sempre com foco aqui em Passos. A minha chegada em Passos veio através do convite da Maria de Lourdes, dona do Persona, hoje Instituto Persona. E a partir daí abriu várias portas para que eu deixasse realmente a cidade de Itaú de Minas, os atendimentos, e viesse trabalhar totalmente assim aqui na cidade de Passos, onde mudei para cá e estou aqui até hoje. Bom que é perto, né? É perto. Não tem tanta dificuldade de deslocamento ali, Sim. praticamente em casa. Quase não vou lá. Na verdade é essa, o tempo, né? Hoje eu vou. Corrida, né? Hoje eu vou de aniversário de primas minhas, então vou lá, mas é muito corrido, bem corrido. Mas, Renata, conta pra nós, estava contando aqui pra nós, é sempre uma dúvida, né? Como que foi esse início? O que te fez escolher a fonoaudiologia? O que te chamou a atenção nessa profissão? Na verdade, eu queria ser professora e sempre quis trabalhar com o público infantil. Sempre foi meu sonho, sempre sabia que eu queria crianças. Porém, o meu pai me disse, por que você não tenta algo fora dessa parte de alfabetização? Porque a gente sabe muito bem, o professor, assim, ele é a base de tudo, de todas as outras profissões. Só que não é uma profissão, querendo ou não, valorizada, infelizmente. E eu luto muito por isso, sabe? Eu defendo, assim, com unhas e dentes, essa profissão. E meu pai já teve uma visão muito maior do que a minha. Ele falou, tenta ser algo que trabalha com o público infantil, mas que vai te abrir novos caminhos. Você vai conseguir mostrar, através dessa sua profissão, que você vai escolher. O pai não sabe qual é, ele me disse assim. E a partir daí, você vai ser inspiração para outras pessoas. É isso que eu quero para a sua vida. E eu fazia de manhã colegial aqui no SIC, e à noite eu fazia magistério. E no magistério teve uma matéria que era educação inclusiva, onde eu fui fazer estágio na PAI aqui de Passos. E eu vi uma fono trabalhando com uma criança, na qual eu olhei para ela assim, eu fiquei observando ela, né? Eu falei, gente, eu quero ser o que aquela moça é. Eu cheguei nela e falei para ela, falei, o que você é? Ela falou assim, sou fono. Eu falei, fono? Pensei assim. E fui procurar depois o que era fono. A partir daí, passei. Na verdade, quando eu prestei o primeiro vestibular, eu não passei. Passei para a fisioterapia, que era a minha segunda opção.
deixei um pouquinho de lado, esperei mais um pouco, prestei outra universidade e aí eu passei em fonoaudiologia na Unip, campus de Ribeirão Preto, Universidade Paulista. Formei em 2001, a partir de lá para cá, me dedico totalmente à fonoaudiologia. Já passei por diversas áreas, da fonoaudiologia hospitalar, aqui na Santa Casa da cidade, consultório particular, a PAI, de fundar a PAI de Itaú de Minas, a PAI aqui de Passo, trabalhei também muito tempo, de Conceição Aparecida, Carmo do Rio Claro, trabalhei no Heliodonto. Nossa, é grande a história. Então, quase que pode dizer a profissão que te escolheu. Exatamente. Aquela visão na prática, né? Do dia a dia ali dessa profissional que te chamou a atenção. Não, muito, assim. Ela, assim, posso falar o nome dela? Você tá? Sim, Simone sim. Kraus, um beijo para você, Simone. Foi a minha inspiração. Ela, foi lindo vê-la trabalhar com aquela criança, sabe? De desenvolver, e foi assim, sabe, fração de minutos. Eu fiquei observando ela de longe para não atrapalhar o atendimento dela, claro, como ali estagiária de pedagogia, de magistério, na verdade, que eu queria fazer pedagogia, né? Posteriormente, me encaminhou para a fonoaudiologia, e somos amigas até hoje, e essa amizade veio. Sou muito grata a Deus por ter me mostrado a Simone trabalhando. Bom, não sei se é muito bem a ideia, mas me traz essa reflexão. Quando fala da fonoaudiologia ou nessa questão que você relatou dessa visão, eu imagino muito na questão da comunicação. Na comunicação / relacionamento com outras pessoas. Sim. Acho que é extremamente importante e bonito. Na verdade, nem importante, acho que é mais bonito, né? De se ver essa questão da comunicação, de saber se expressar, saber se comunicar, que vai trazer esse relacionamento com outra pessoa. E quanto melhor a gente se comunica, melhor a gente se relaciona, e parece que a gente se sente bem. Bom, era isso que eu queria falar, era isso que eu queria me expressar, era isso que eu queria dizer ou me manifestar. É bonito essa parte. Sim, sim. A comunicação é a base de tudo, né? De vínculos, de relacionamentos, de um conflito onde você consegue expressar claramente, seja através da fala, seja através da escrita, seja através de pictogramas, da comunicação alternativa, aumentativa, seja através de libras, de um olhar, de um gesto, porque a comunicação, a fonoaudiologia não trabalha somente a fala, ela trabalha realmente a comunicação. É aquela coisa assim, você me pergunta algo e de repente eu não vou usar a fala para falar com você, mas eu vou dizer para vocês tipo assim, ó, o que vocês entenderam? O que você está querendo saber? Então, eu falei alguma coisa? Não. Então, eu me comuniquei com vocês de alguma forma. Então, o objetivo da fonoaudiologia é realmente levar a comunicação da melhor forma que o indivíduo consegue se comunicar. Então, hoje eu tenho crianças, né, e adultos também, na qual eu atendo que tiveram AVC e perderam parcialmente a fala. E a gente foi para a comunicação alternativa e aumentativa, que é essa troca de pictogramas, da qual eu tenho um projeto, que é uma casa mesmo, um projeto então se chama Casa, que é a comunicação aumentativa e alternativa num ambiente natural, onde há modelagem desses indivíduos para que eles possam não se comunicar naquele ambiente de casa, mas se comunicar no mundo lá fora. Porque eu falo que o indivíduo que ele não consegue se comunicar, não somente a criança, no mundo lá fora e só assim dentro da sua casa, ele não precisa nem te falar, porque todo mundo ele já compreende ele. Por um gesto, um ato, uma ação, um pegar de forma independente, a família consegue compreender ele. E lá fora? De repente, vamos lá, uma criança, um indivíduo com paralisia cerebral, por exemplo. De repente, ele pisca os olhos 2 vezes para dizer que não. Eu, que convivo com ele, sei. Mas se ele chegar aqui ou lá fora, no mundo lá fora, e aí? Quem que vai saber que isso aqui é um não que ele está querendo dizer? Então, assim, a fonoaudiologia é linda. Eu sou assim, suspeita para poder dizer, dessa multimodalidade da comunicação.
Porque é importante ressaltar que a comunicação ela não é só através da fala. Hoje, todas as formas de comunicação elas precisam de ser validadas. Não tem como a gente querer fazer o peixe sobreviver fora da água. A gente tem que ensinar ele, na verdade, a como se virar fora, aquele momento que o rio baixou, que ele pulou fora da água, o caminho para ele poder tentar voltar para sua água e voltar a viver. Assim eu vejo a comunicação. Então, aquele indivíduo que ele não tem uma forma de comunicação, que às vezes tem comportamentos interferentes, que bate, às vezes que é agressivo, porque está tentando expressar algum gesto, alguma forma de comunicação, o que a fonoaudiologia vem a trazer para esse indivíduo? Igual peixe, uma forma dele ali se locomover, ou seja, se comunicar, voltar para o seu ambiente, se comunicando de uma forma funcional, não somente para a família, saber o que ele está querendo dizer, mas para o mundo lá fora também. Sim. Isso como que se diz? É o objetivo de todo ser humano. Sim. De ser compreendido e conseguir se expressar. É interessante esse ponto, né? De como que faz, como que a pessoa, até mesmo identificar dentro dela o que ela está querendo falar, o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Porque às vezes dá falta para ela recursos. Sim. Onde que talvez aí, acontece que a pessoa, por exemplo, você citou a paralisia cerebral. Sim. Às vezes ela está tentando, mas como que transmitir essa mensagem? Né? Então, desde o início aqui, eu estou lembrando daquela história da Helen Keller. Uhum. Você foi começando a falar, eu lembrei dessa história, que ela era surda, cega e muda, né? Sim. Eu fico imaginando nesse sentido, qual que é a dor daquela... E a dificuldade, né? Mais dela, né? Como ela é tratada como um bicho, né? Sim. Porque os pais ali não conseguiam criar essa conexão com ela. Foi através de uma professora. Não lembro muito bem a história, mas que através que colocou a mão na água dela lá, que aí ela conseguiu criar essa conexão. Ela se viu, na verdade, na água. Eu acho que esse aqui é o autorreconhecimento, na verdade. Porque eu falo assim, mesmo uma pessoa, quando ela não fala, que ela tem múltiplas patologias, no caso dela, ela consegue encontrar um caminho, tá? Que alguém conseguiu enxergar ela além da patologia dela, que é a história. Ela abriu novos caminhos para ela conseguir se comunicar, para ela conseguir, na verdade, se interagir com o mundo, expressar, na verdade, seus sonhos, seus desejos, suas vontades, seus protestos. Não, isso eu quero, isso eu não quero, porque até então tudo era decidido por ela. Ela não tinha voz. Então, a partir daquele momento, isso sim é comunicação. Ela arrumou uma forma, uma pessoa que ajudou ela a se expressar. Ela de mostrar as vontades dela, o que eu quero, o que eu não quero, é uma história inspiradora. É muito legal. Interessante. E atualmente nós temos mais possibilidades de atingir esse êxito nessa questão de se enxergar. Sim. Do que tempos atrás, que a gente não tinha tantas ferramentas, não tinha tanta voz, nem tanta vez para poder comunicar de uma forma, às vezes, mais clara. Sim. E assim, a gente fala de comunicação. E não é somente a fonoaudiologia, ela abrange tanta coisa que não é somente aquela questão assim de falar, de comunicar. Vamos supor, a fonoaudiologia para ortodontia. Eu recebo muitos pacientes que vêm de dentistas, na qual colocam um aparelho ortodôntico. E assim, é incrível porque a gente pensa no que a gente vai falar. A gente não pensa onde a nossa língua vai bater para poder falar. E onde o ortodontista manda para a fono. Porque a gente chama isso de ponto articulatório. Vou fazer uma dinâmica com vocês. Tenta falar para mim, mamãe, sem relar o lábio um no outro. Mamãe, não vai. Então, entende como que o ponto articulatório é extremamente importante para a comunicação? Ou seja, por isso que a ortodontia manda para a fono. Todo mundo fala assim, eu falo muito bem. Por que a ortodontista mandou para a fono? Porque a hora que ela vai falar, às vezes a língua bate no lugar errado. Por exemplo, os fonemas T e D. Ele tem que ir não entre dentes, mas sim na papila, que é esse altinho que a gente tem aqui atrás dos dentes. E onde coloca o aparelho, se não tiver um posicionamento lingual adequado, esse dia eu vou desse tratamento ortodôntico.
Então, olha como que a fonoaudiologia abrange. Eu tenho certeza que vocês nunca devem ter ouvido falar isso, porque quando eu falo isso, eu não falo assim, como assim? Quem faz a reabilitação de pacientes que têm labirintite é o fonoaudiólogo. E no Brasil nós temos apenas 5 fonoaudiólogos que trabalham com reabilitação de labirintite. Novidade. Novidade. Para mim é novidade. Labirintite é aquela tontura. Isso. Quem faz o tratamento e a reabilitação é o fonoaudiólogo. De quem tem esse Exatamente. Entendi. Por quê? É uma área que trabalha vertigem. Na verdade, o equilíbrio está totalmente relacionado à audição. E quem trabalha com a audição? Entendi. Fonoaudiólogo. Então, assim, é sofrido. Já fiz estágio nessa área. Até minha professora Alina, ela é uma das que trabalha em Ribeirão Preto em relação a essa questão. E é uma cadeira de dentista, coloca uma mangueira de chuveirinho no ouvido constante e como aquilo mexe realmente com o labirinto da gente. E tonteia mesmo, sabe? É um tratamento bem sofrido, mas tem muito resultado. Muito, muito, muito resultado. Não é somente o tratamento medicamentoso, porque o que eu vejo aqui na nossa região é só o tratamento medicamentoso, e não é. Não é. E só tem 5 no Brasil. Pouco, né? Pouco. Muito pouco. Sim. E é bem comum, né? A questão da labirintite. Sim, muito comum. A pessoa fica tontura, se perde a localização, né? Não, imagina. Do nada. E é do nada mesmo. Há um desequilíbrio lá do líquido, né? Que a gente fala de ampulheta e ampulheta. E cai mesmo. Cai mesmo. Outro ponto dessa comunicação, você falou aí várias vezes, é Pictogramas. Pictogramas. O que seria isso? Pictogramas são figuras, né? A gente tem, no meu caso, eu trabalho com um programa que chama TD Snap. Ele é um aplicativo norte-americano, na qual a gente monta uma prancha personalizada, porque a comunicação é totalmente individual. Eu tenho uma forma de falar, na qual eu consigo chegar em determinado contexto para dizer que isso aqui é uma caneca e você talvez chame isso aqui de outro nome. Então, ela é totalmente personalizada mesmo, é a comunicação de outro indivíduo, onde eu não vou ter mais a simbiose que os pais têm com os seus filhos, né? Ou as pessoas têm com aquele ente que não se consegue se comunicar totalmente ou parcialmente através da fala. E os pictogramas é a troca de figuras do abstrato para o concreto. Então, eu posso usar com uma criança a caneca na forma que ela está aqui, e uma forma ilustrativa ou uma imagem real. Como que ela vai se identificar? Isso, assim, é onde entra, que eu falei para vocês, a tal da modelagem. Que a gente, não existe um pré-requisito para comunicação aumentativa e alternativa, mas existem fases, passos, e a família tem que estar totalmente comprometida. Vamos dizer assim, você faz um alinhamento, né? Uma anamnese com os pais os responsáveis, faço uma avaliação assim muito profunda para poder conhecer a forma de comunicação daquele indivíduo, e a partir daí a gente começa a montar a primeira prancha. A primeira prancha. Então, vamos dizer assim, na hora que geralmente ele, para falar que isso aqui é uma caneca, você vai buscar entender como que ele se expressa dessa forma. Aí você cria a ficha. Isso. Na verdade, é uma prancha. Tá? Lá eu tenho, vamos supor, eu quero, sim, não, e a gente vai modelando. No começo, quando a gente monta uma prancha de CA para um indivíduo, não é ele que vai usar a prancha com o outro, porque ele não sabe como usar aquela comunicação. E a gente que vai usar aquela comunicação com ele, porque através do exemplo, dessa modelagem, ele vai entender o quê? Que aqui eu consigo, se ela consegue falar comigo, aqui eu também consigo falar com ela. A gente começa com pictogramas. Geralmente eu começo muito com crianças, com algo que ela gosta muito. Então a gente chama isso de reforçador. Então vamos supor que ela gosta muito de dinossauro.
Eu coloco uma figura maior nessa prancha e coloco tudo lá que ela consegue se comunicar comigo para chegar no objetivo que ela quer mais uma vez brincar com o dinossauro, que ela quer mais uma vez, ou ela quer outro dinossauro. Então, sim, não, outro. E eu vou falando e eu vou apontando ao mesmo tempo. E a modelagem acontece. E a hora que a criança, às vezes, ela pega a prancha, eu entendi, você pegou a prancha. Então, vamos dizer, o que você quer nessa prancha? Muitas vezes a criança não consegue apontar o que ela quer. Ela olha. A gente chama isso de rastreio. E ao mesmo tempo que eu estou modelando, o tempo todo o meu olho está no olho da criança. Então, eu tenho que saber de cor aonde que está todas as imagens ali daquela prancha, para que ela olhou e eu falar, eu entendi, você quer mais... brincar mais do dinossauro, por exemplo. Ela olhou para outra figura de dinossauro, entendi que você quer o outro dinossauro. Então, não necessariamente ela vai apontar para aquele pictograma. Ela pode olhar também, que é outra forma de comunicação. Muito usado com pacientes com paralisia cerebral, porque não tem essa coordenação motora, né, do apontar ou do pegar, e eles vão muito para esse rastreamento visual. Eu tive agora no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia e eu vi uma médica conversando e o dono que eu não me lembro o nome dele, do China Box. Eles estão com... Robson Shiba. Isso, eles estão com uma... Ele sofreu acidente, né? Uma tecnologia, assim, altíssima de CAA, na qual eles têm um tablet, né, um iPad na frente deles, a cadeira adaptada, e através do rastreamento visual, eles montam frases que você fala que a pessoa está falando assim, é uma voz que ela conseguiu, e ele também conseguiu escolher dentro do programa para representá-los, e ela vai lendo lá o abecedário, na verdade, o alfabeto, né, e vai formando a frase numa rapidez assim surreal. Eu vi o pessoal que desenvolveu essa tecnologia foi no Shark Tank. E eu vi lá. E eles usaram o Shiba, como case de sucesso. Eu vi isso daí, e eles são brasileiros, os dois fundadores dessa empresa que desenvolveu esse software. Eles estavam no congresso. Foi assim... interessante pra caramba. É emocionante, né? A gente chora assim. E num dos discursos dessa médica, eu esqueci o nome dela, ela fala que ela perdeu, na verdade, a voz, mas ela não perdeu a comunicação. Porque agora, através da comunicação alternativa e aumentativa, ela consegue, mesmo que não seja a voz dela, mas ela consegue passar o conteúdo dela. E ela atende, sabe, como qualquer outro médico. Tudo dentro da CA. Muito interessante. Não, é lindo, interessante e lindo. E difícil, né? Porque imagina o exercício ocular que você não tem que fazer, onde entra uma fisioterapia que trabalha com essa questão visiomotora, né, ocular, porque é muito rápido, sabe? É essa questão de, imagina o A, o B, o C, e vai aquela coisa meio que assim, e ela não mexe a cabeça, ela mexe o olho mesmo, aquela coisa de... E a gente passou por essa experiência lá no congresso de fazer isso, o quanto é difícil, sabe? E a fala dela sai como eu estou falando com vocês. Tudo no... Muito, muito lindo. Foi emocionante demais. Imagino. Dá um trabalho até o alinhamento, né? Sim, até chegar nesse ponto em comum, igual nessa ideia do dinossauro, né? Exatamente. Até chegar nesse ponto que chama a atenção, para depois abrir todo um campo. É um trabalho bem profundo e totalmente individualizado. Individualizado. E muitas vezes aquela primeira prancha não dá certo. E assim, é onde eu falo para os pais ou para os responsáveis da pessoa, gente, o objetivo, na verdade, o segredo é não desistir. Porque a gente faz uma prancha, não dá certo, faz outra prancha, não dá certo. E o mais, assim, primordial disso tudo é a família também entender a comunicação daquele indivíduo. Porque, como eu disse, não é o indivíduo que vai usar com a gente no começo, é a gente com ele. E a gente começa, geralmente, Renata, eu tenho o cuidado de começar numa baixa tecnologia, porque pode ser uma prancha impressa e também pode ser um iPad, no caso do TD Snap,
E onde a gente coloca uma prancha e ele vai realmente aumentando. Conforme vai compreendendo aquela comunicação, aquilo vai aumentando, a prancha vai aumentando, os conteúdos vão aumentando. E a gente começa a separar aquilo por gosto. Então, a gente faz uma prancha só de alimentos, uma prancha só de locais, de pessoas que a pessoa quer ver, de desconforto, de dor. Então, assim, é bem robusto mesmo. Imagina a gente colocar todos os nossos desejos, anseios, vontades, protestos impressos. É Não, assim. Você tá falando, tô imaginando aqui. Acaba sendo um infinito, na verdade, né? Uma coisa bem, bem complexa, mas é muito valioso. Muito, muito, muito valioso. E essa área da fono que mais te chama a atenção? Sim, atualmente sim. Eu me emociono, assim, de falar, porque é uma forma que você consegue, é difícil, não é fácil. É muito difícil trabalhar comunicação aumentativa e alternativa, muito difícil, mas é necessário. É a voz de outra pessoa, é o desejo de outra pessoa, é o protesto de outra pessoa. Não é mais você, imagina, você querer falar não e o outro não sabe o que você quer dizer e acaba falando sim. Onde muitas vezes fica nervoso, a pessoa adoece. Isso aconteceu, eu já vi isso. Eu tenho uma pacientezinha que ela tá com Alzheimer e ela perdeu a função comunicativa porque ela, tipo assim, como é que eu vou conversar com uma pessoa que eu não conheço, um estranho? E o filho dela me procurou, são em 3 filhos, e nós começamos a fazer essa modelagem nela. Eu falei, poxa, então Alzheimer, vamos lá. E lembra de coisas lá do passado. Então vamos buscar maneiras para ela poder tentar voltar a se comunicar. E fiz uma anamnese profunda com ele. Eu falei, traz fotos para mim de você e dos seus 2 irmãos quando vocês eram pequenos. E a casa que vocês moravam, vocês têm essa foto? Tenho. Ele trouxe, nós montamos a primeira prancha. Eu fui até a casa dela, modelei ela e ensinei para os filhos depois como fazer isso. E o primeiro dia que eu cheguei, ela me olhou meio assim, desconfiada, sabe? Tipo assim, quem que é essa? Até meio que se afastou da cama, me apresentei e falei para ela assim, eu vim trazer para a senhora fotos dos seus filhos que eu encontrei. E ela me disse assim, mesmo? Eu falei, sim. E eu mostrei a prancha para ela. Ela olhou assim e falou assim, é o fulano, é o ciclano, a casa onde eu morava. E os filhos começaram a chorar, lógico. Ela olhou assim, por que eles estão chorando? Porque ela não reconhecia eles naquele formato já de adulto, né? Aí eu falei para ela assim, esse daqui, você tá um nome, é o Joãozinho. Olha lá o Joãozinho. Ela olhou na foto, olhou para ele e falou, filho. Vou dar chorar. É transformador. Transforma vidas. Não é fácil, mas o segredo é não desistir. Porque não é muito fácil quando você consegue fazer pelo outro. Mas aquele outro também tem vontades e desejos. E aí? E aí acaba sendo, para a família, algo muito desafiador. Porque o indivíduo, eles falaram assim para mim, Renata, mas acaba que meu filho ficou mais rebelde, ou o indivíduo ficou mais rebelde. Não ficou mais rebelde. A questão é que agora está demonstrando a vontade dele, não mais a do outro, né? Sim, exatamente. Principalmente nessas mudanças, né? De fases do indivíduo, né? Sim. De criança para adolescente, ou de pré-adolescente, depois para começar A vida adulta. a vida adulta. E a outra coisa que eu tenho buscado também hoje o público está muito saturado. Isso porque falta profissionais para trabalhar com indivíduos que tenham qualquer tipo de deficiência ou de dificuldade. A gente falta no Brasil acessibilidade, na minha visão. Tá? Vamos colocar o mundo ao contrário. Imagina você chegar num banco e o atendente de lá ser surdo e mudo e falar com você em Libras. E aí? Passar apertado. Então, entende como saber mais de uma fala, um tipo de comunicação é extremamente importante? E a gente está caminhando para um mundo assim. Então, eu acho muito,
muito legal. Meu marido fala assim para mim: Renata, você já tem tanta coisa, você vai procurar mais coisa? Eu falei: não é questão de procurar. Eu acho não, é amor mesmo. Por exemplo, o mercado hoje está faltando fono no mercado, tá? E outros profissionais também para trabalhar com essas pessoas. A gente tem muita dificuldade de encontrar médicos, principalmente quando deixa de ser criança e entra naquela fase de infanto-juvenil, que é a adolescência. Você fala aí, seria que 8, 9 anos? Ou antes? 12 anos de idade, 12, 13 anos de idade. Então, assim, já tem médicos, neuropediatras ou até mesmo psiquiatras que falam: eu já não atendo mais esse público, porque ele é neuropediatra ou neuropsiquiatra. Hoje, o neurologista ou psiquiatra, eu consigo encontrar muita dificuldade para atender o público adulto, porque estão acostumados com certas patologias e as patologias saem fora do roteiro, vamos dizer assim, né? E para isso eu fui para fora do Brasil, para poder estudar, principalmente que hoje é o meu público-alvo, o autismo na adolescência e na vida adulta. Então, eu fui estudar a parte teórica, eu fui para Londres, depois eu fui para Barcelona, fui agora em outubro para Brescia, na Itália, para vivenciar na prática e de avaliação de intervenção mesmo em institutos em Brescia, o autismo na adolescência e na vida adulta. E lá também conheci outros institutos na qual não trabalham só com autismo, mas sim com, por exemplo, eu atendi uma menina lá que ela tinha autismo seletivo, que é uma área da fonoaudiologia. Ela é uma questão neurológica, ela fala e fala muito bem, corretamente, porém ela fala com quem ela tem confiança, jeito mais fácil de todo mundo entender, em quem ela vai se comunicar. Então, os demais, ela não se comunicava? Não. Comigo, no final. Eu fiquei 21 dias fora. Eu comunicava com a mãe, com o pai, lá nos chama de AT, como usa aqui no Brasil, né? Assistente terapêutica, lá chama de colaboradora. E ela se comunicava muito com a colaboradora e com os terapeutas. O que motivava ela, esse comportamento, vamos dizer assim? É um distúrbio neurológico, né? É uma barreira mesmo. Neurológico, e a gente está falando mais do físico? Não. Não, necessariamente. Ou não, realmente neurológico mesmo. Uma barreira mental, assim, exatamente. De construção de pensamentos e memórias, essas coisas. Eu acho que é uma barreira muito mais psicológica, porque não tem por que ela não querer se comunicar, não tem por que ela não comunicar com o outro. Ela uma barreira na qual ela não consegue mesmo transmitir a mensagem, nem olhar, nem conviver, olhar e tentar se comunicar. Ela ignora mesmo aquele comportamento da outra pessoa tentando conversar com ela e dar atenção para a pessoa que ela confia. Sim, que ela tem um relacionamento. Exatamente. Vamos dizer assim, depois que ela adquire um relacionamento com a pessoa e tudo, aí ela pode se abrir um pouco mais. Só que existe um trabalho ali pesado, vamos dizer muito, assim. Muito. Para poder, você tem que, quem está de fora, uma insistência maior para poder chegar até ela. Exatamente. Até mesmo porque, assim, se ela fala, por que eu não posso falar com qualquer pessoa? Concorda comigo? Sim. Então, assim, são ainda patologias que a ciência está buscando ainda saber o porquê disso. Por isso que eu te perguntei, se era não uma tem questão... uma explicação ainda correta se era para do isso. cérebro, né? Sim. Porque aí é uma questão que não desenvolvimento de um cérebro, de um neurônio, alguma coisa nesse sentido, ou se era para uma questão mais psicológica mesmo, ou emocional, que faz essa... Os dois, porque é neurológico. É uma questão neurológica, é uma barreira mesmo que faz isso. E o mais legal disso tudo que eu vivi lá é que a dificuldade que é uma dificuldade de socialização e é uma barreira de comunicação, querendo ou não. E eles desenvolvem esses indivíduos, na verdade, que são acompanhados desde a infância, ou até os que chegaram agora, como ela, tinha chegado há pouco tempo no núcleo, que já estava nessa fase da adolescência e da vida adulta, no que ela é boa para poder fazer. Porque aqui no Brasil, como mãe, eu posso dizer para vocês assim, o meu filho ele não é tão bom em matemática. O que eu faço? Coloco ele na aula de matemática. Lá não. Se a pessoa ela não é boa naquilo, elas trabalham aquilo, claro,
mas no que ela é boa. Então, eu vou investir no que ela é boa. E ela era muito boa em desenhos. Você dá mais foco no que ela é melhor. Exatamente. E colocar ela para trabalhar numa gráfica. E ela desenvolve desenhos para essa gráfica perfeitos. E que hoje, na Itália, os desenhos dela são super reconhecidos e valorizados. Faz sentido. Por que você vai fazer um esforço a mais no algo que a pessoa não tem habilidade, não tem capacidade, não tem interesse? Exatamente. Aí ela vai se sentir mais frustrada. E eu vou falar como mãe, é o que eu fazia com o meu filho. O Lucas, ele não gosta, não sabe matemática. E tá tudo bem. Ninguém é bom em tudo. E eu colocava ele na aula de matemática. E ele é excelente, ele tem 14 anos, o Lucas tem quase 2 metros de altura. E ele ama basquete. E eu acaba ignorando o basquete para priorizar a aula de matemática. Falei, não, gente, para aí. Eu tenho que investir no que ele é bom. Reforçar, claro, que ele não é, porque isso faz parte da vida, mas investir no meu filho numa questão na qual ele sabe fazer isso. E daí para cá eu tenho trazido dentro de um possível essa questão de potencializar tanto a comunicação, tanto no que a pessoa é boa, para poder trazer autonomia e independência para ela. Interessante. Você tinha citado aí questão igual do Danilo Gentili, do espectro autista. Sim. Na fase adulta, deve ser mais difícil de identificar. Muito mais. Quais são assim, os pontos principais dessa... Lógico que cada caso é um caso, mas os pontos principais dessa identificação? Por isso que é o espectro, né? O que é o espectro? Eu tenho a mesma patologia que você, eu tenho o mesmo nível de suporte que você, mas o meu cérebro é totalmente diferente do seu. Eu costumo dizer assim, quem não vive no espectro? Por mais que nós somos considerados pessoas típicas, mas o meu jeito de pensar é diferente do seu. Eu gosto da cor azul, você gosta da roxa. Então, o espectro é isso. Na verdade, a gente tem um livro, né? Os médicos, os neuropediatras, os psiquiatras têm uns livros que chamam DSM-5 e a pessoa tem que se enquadrar nos critérios do DSM-5 para ser diagnosticado. Na vida adulta, é um pouco mais difícil pelo fato de se fazer pertencente, aquela coisa assim de camuflagem mesmo. Eu me camuflo para me fazer aceito na sociedade. Só que chega uma hora da vida que você é tão rotulado e você fala assim, poxa, não é aquilo que eu quis dizer, não é aquilo que eu quis fazer, não é aquilo que eu quis ser. E acaba fazendo você buscar hoje, tem, graças a Deus, muita informação sobre isso. Por que eu amo, vamos dizer assim, e eu não consigo expressar para o outro que eu amo? Uma coisa que acontece muito na vida adulta. Eu não tenho expressão, né, facial, eu não consigo demonstrar sentimento. Isso é uma das coisas que entra no DSM-5. E é uma questão de socialização, que pega no autismo, no caso. Na vida adulta é muito difícil porque a gente se camufla muito para poder se fazer pertencente num ambiente. E acontece igual aconteceu com ele. Por que ele não dava certo com ninguém? Por mais que ele amasse, vamos dizer, uma das partes, né? Eu li sobre isso. O outro não conseguia se sentir amado, porque não conseguia demonstrar aquilo. O jeito de demonstrar carinho dele, talvez era simplesmente ficar do lado daquela pessoa, sem simplesmente não fazer nada. É muito, muito mais difícil. Então, assim, hoje os diagnósticos estão surgindo porque o conhecimento está chegando. Mas é onde eu digo, ainda existem muita dificuldade de médicos que conseguem diagnosticar o indivíduo, na verdade. Tem muito mesmo. Aqui na nossa região eu conheço uma médica. Certo. Bom, uma outra pergunta que eu não podia deixar de passar. Essa questão de comunicação e tudo, relacionamento entre as pessoas, você acha que principalmente o celular, em geral, ou o WhatsApp, mais precisamente, tem atrapalhado? Eu acho que sim. Eu sou muito visceral, né? Eu sou muito de toque. Eu sou da época que não tinha internet. No meu segundo ano de faculdade, lançaram o tijolão, aquela coisa assim. Eu acho que a gente é a última geração, né? Como tem dito aí, de que o nosso relógio... Né? Exatamente. Eu acho que tem afastado muito as pessoas.
Porque é muito mais fácil você mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que seja, do que falar aqui. E antigamente não tinha isso. Você não tinha outra opção. Ou eu falava, eu falava. Então, assim, de uma forma muito pessoal, a minha opinião, eu acho que a rede social ela veio para covardar muito o ser humano. Entende? Assim, aquilo que eu não tenho coragem de falar na cara, eu uso a tela. Isso é uma opinião pessoal minha. Sim, entendi. Aí, se você não tem coragem de falar ou não, ou de responder, você ignora. Exatamente, bloqueia. Então, mas aí vai de encontro, porque se a comunicação é a maneira de se expressar, né? E comunicação você precisa exercitar. Exatamente. Agora, que você trouxe para nós essa questão do aparelho ortodôntico. Então, a pessoa vai precisar fazer uma nova adaptação ali, um ajuste, porque os dentes estão mudando de lugar, para poder colocar o local certo da língua, certo? Correto. Então, é um treino. Parte disso. Parte é um treino, certo? A outra parte vem essas questões emocionais e tudo mais. Então, se a pessoa, levando um raciocínio lógico, né, dentro da ideia, se as pessoas hoje estão com mais dificuldades e tudo, porque elas não estão se exercitando a sua comunicação, seu relacionamento? Eu acredito que sim. Sim, eu tô Sim. Jogando pro mundo das ideias. Vamos lá. Na verdade, eu acho que o objetivo, não sei, né, qual que é o objetivo da internet, era aproximar pessoas e acabou afastando as pessoas. A gente está aqui, mas ao mesmo tempo, sei lá, no jantar, por exemplo, o celular sempre está aqui do lado. Então, você está ali de corpo presente, mas comunicando com alguém que ele não está ali. Então, qual que é o objetivo de você estar ali com aquelas pessoas e se comunicando com outra que não tem nada a ver com aquilo? É meio louco. Não sei se eu estou conseguindo expressar claramente o que eu quero dizer. Se eu estou aqui com vocês, por que eu vou pegar o meu celular e vou estar comunicando com outra pessoa? Então, assim, não faz sentido eu estar com alguém num ambiente e no meu celular com outra. Incoerente, totalmente. Então, assim, que eu saia e vou conversar com outra pessoa que não marque o compromisso, na verdade, no caso com vocês, se é para me ficar no celular. Então, assim, é como se fosse uma fuga, porque aquilo não está legal e eu não tive coragem de dizer que eu não queria estar aqui presente. Então, porque eu acho assim, e totalmente deselegante também. Eu estar numa mesa com um monte de gente e no celular. Para mim, a pessoa mostra para mim total desinteresse de que eu estar na minha presença, junto comigo e com as demais pessoas. Então, assim, ela veio, eu acredito que veio para poder trazer muita informação, é um meio de comunicação excepcional. Sim. E, ao mesmo tempo, veio para poder fazer com que a gente... Eu estou aqui, mas eu também não estou aqui. Eu acho que se pudesse, assim, ter um jeito de melhorar isso, é aquela coisa, assim, de aproximar quem está longe, mas afastou quem está perto. Porque eu uso o WhatsApp para conversar com uma pessoa que, vamos supor, minhas amigas de faculdade, por exemplo, através de videochamada, então eu aproximei delas. Só que eu estou aqui com vocês tão próximo, mas eu estou no celular com outra pessoa, ou jogando, ou mexendo no Instagram. Hoje, na verdade, assim, nem conversar com o outro, né? Eu estou aqui tentando manter uma comunicação, mas a minha rede social não me deixa permitir essa comunicação. Sim. Eu pergunto porque eu sou muito, assim, fã. Então, tem outra palavra mais que fala sobre comportamento humano. Eu gosto bastante dessa dinâmica de comportamento humano e tudo. E eu vejo, nesse sentido, né, que as redes sociais dentro do comportamento atrapalham o relacionamento. Já que é um treino, que é um exercício, encarar outros, se comunicar bem, né, um equilíbrio e tudo mais. Então, eu vejo que o comportamento de utilizar muito o excesso e usar ele como uma meio de comunicação oficial, vamos dizer assim, acabando gerando um pouco mais de transtornos emocionais. Muito, muito. E distanciando as pessoas também, né? Causando um auto-isolamento, porque isso aqui supre muita gente. Supre temporariamente, porque o vazio ali continua. O ser humano, acho que ele nasceu para toque. Animal também, gente, que animal que não chega do leão ao gato, que não chega meio que
e roçando, querendo um carinho, um afago. E você tem isso através de uma rede social. Só que não é visceral, não é toque. Não. Você ouve ali o que o outro está descrevendo ou falando, você não sabe nem se é real. Porque você tem que estar perto para poder ver. Sim. Pra ver o contexto todo. Exatamente, a expressão facial, o toque, o jeito que o outro toca em você, você sabe se é verdadeiro ou não. Sabe? Agora, por aqui, o papel aceita tudo, né? Sim. A internet é a mesma coisa. Papel sustenta tudo. E as pessoas, elas têm mais facilidade de conversar, por exemplo, em um grupo de WhatsApp com várias pessoas que eles às vezes nem conhecem. Sim. E eles estão capazes hoje de sentar num happy hour que seja com 6, 7 amigos e conseguir desenvolver um assunto. Você pode reparar que a maioria está cada um com o celular, mexendo com uma coisa diferente. Mas é isso que eu acabei de dizer. Então, olha como que a dificultou a comunicação. Você conversa com esse que está longe e o que está perto, não. A gente tem uma turma de amigos que a gente brinca que quando a gente reúne, que se for para mexer no celular, a gente vai montar um grupo e cada um conversa de onde estiver. Porque você tira aquele momento para interagir. Sim. Pra você comunicar, para você bater um papo, para você ver as pessoas ali pessoalmente. Mas eu acho que isso está adoecendo muito a humanidade. O pessoal está ficando muito vidrado, muito viciado somente na tecnologia. O presencial não está querendo muito. Gente, não é saudável. E nós somos feitos para isso, para esse contato. Exatamente. E é onde, assim, hoje, nossa, quem tem, tá tudo bem, não tenho nada contra, mas um relacionamento, vamos lá. Falando de comportamento humano, um relacionamento onde eu vivo dia a dia já é difícil. Imagina o relacionamento pelo celular. Sim. Quando você se encontra, é um mar de rosas, eu acredito, né? Só que como aí casa de repente, não sei, tá? E aquela pessoa não é aquela que te falava ali. Se no dia a dia já é difícil a gente se modelar e tentar entender o comportamento do outro, porque é uma pessoa, você disse muito bem, que foi criada de uma forma diferente, num ambiente diferente, num contexto sociocultural e financeiro diferente, e a gente tenta se modelar para poder encaixar e seguirmos juntos. E uma pessoa que uma está de um lado, a outra do outro, se encontra, mantém ainda, acredito eu, aquela pose que eu tinha ali na rede social, só que você não consegue sustentar a máscara por muito tempo. A mão cansa de ficar aqui. E aí? Aí é onde desmorona tudo. Exatamente. Bom, outro ponto, você falou que está começando um empreendimento novo? Sim. Como que é isso? Como que veio essa ideia? Na verdade, com essa falta de fono no mercado, a gente está com uma falta muito grande no mercado de fonoaudiólogos. Eu pensei em trazer para Passos uma clínica especializada em atendimento fonoaudiológico. Ou seja, vai ser uma clínica que vai abranger todas as áreas da fonoaudiologia, desde ortodontia para fonoaudiologia, exceto agora, né, nesse início por enquanto, a parte de audiologia e essa parte da fonoaudiologia em relação ao tratamento da labirintite, porque realmente não tem profissionais para poder estarem deslocando e vir fazer isso. Mas eu tenho para quem encaminhar. Então, vai ser uma clínica, na verdade, que precisa de fono, tá? Então, tem ali toda a área da fonoaudiologia, desde de disfagia, que é a dificuldade de deglutição, a motricidade orofacial, que é essa parte do dentista, a fala em si, trocas na fala, uma dificuldade de comunicação, seja por timidez, hesitação, que é uma gagueira, qualquer tipo de patologia, a gente vai ter profissionais ali na clínica para poder atender esse público. E como que foi isso? Assim, nossa, tenho que fazer isso? E como está sendo construir isso? Primeiro veio o projeto A Casa, né? E eu percebi que o consultório, ele me limita muito, muito. Porque, como eu disse no começo, a comunicação não acontece só ali. E eu precisava de expandir isso para levar a comunicação para fora. Então, eu tendo um espaço que é só meu, eu posso fazer dele o que eu quero e do jeito que eu quero. E a minha ideia de trazer
essa forma de comunicação, de levar ao outro essa forma de comunicação, eu precisava de ter um espaço só para mim. E contar com profissionais, eu tenho uma equipe que me acompanha, uma equipe excepcional, tá? Que caminha ao meu lado, que está junto comigo, que a gente faz alinhamentos e a gente desenvolve todo esse trabalho. E onde elas vão estar comigo ali, nesse novo espaço, para poder levar autonomia e independência, que eu não tenho que tratar a comunicação daquele indivíduo só dentro do consultório, mas eu quero ter autonomia e liberdade de pegar os pais e falar assim, vamos ali no supermercado fazer uma compra com o seu filho? Vamos numa padaria? Então, o objetivo da clínica, de ter uma clínica que eu posso chamar de minha, é para poder fazer o que eu desejo fazer, na qual local onde eu estou hoje me impede, de certa forma, de fazer isso. Porque a gente tem uma agenda, a gente tem uma demanda. Sou muito grata a Deus pelo tempo que eu estive junto, porém, me prendia muito. Então, a ideia é essa. Então, meu marido falou para mim muito assim, Renata, a genética da fonoaudióloga, você nasceu com a genética de ser fonoaudióloga. Porque, assim, já está começando o clima emocional do projeto que você está fazendo. A semana passada mesmo, eu estava saindo, vou citar ele, e os pais, porque eles me permitem, eu tenho certeza disso. Ele chegou, eu estava saindo da clínica para entrar no projeto da casa, estava fazendo uma modelagem, ele estava buscando o filho, ele chegou e me disse assim, Renata, eu olhei assim e falei, oi. Ele me disse assim, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, tudo bem, assim, já com uma família, poder ir lá pro projeto, né, para fazer a modelagem. Ele me disse assim, hoje eu fui buscar o meu filho na escola. E a hora que ele me viu, falou para mim assim, papai. Foi a primeira vez que eu vi o filho dele chamar ele de pai. Você fala, gente, como é que eu paro? Sabe, eu já tenho um público, graças a Deus, é uma agenda lotada, tenho um público imenso. E agora eu fui para fora do Brasil, estou indo agora em maio de novo. São 7 anos de curso. A voz falhando, a emoção vem. Para poder realmente trazer o que há de melhor. Lógico que eu não sou perfeita, eu não consigo atender todo o público, mas dentro do que eu posso, dentro do que a minha equipe possa também estar me ajudando, não só levar essa comunicação, essa independência, essa autonomia para quem pode pagar. Esse é um legado que eu quero deixar, mas também para quem não pode pagar. Porque essa é a minha maior preocupação como ser humano. De levar, hoje, por exemplo, atualmente eu vou às escolas aqui de Passos, nos módulos, e eu dou palestras de graça para os professores, para saber como lidar com aquela criança que tem uma dificuldade de comunicação. Hoje eu não atendo só crianças que podem pagar, adolescentes, adultos, né? Tá chegando muito esse público adolescente agora, mediante esse novo estudo que eu tenho buscado fora do Brasil, mas famílias que não têm essa acessibilidade de poder pagar também. Então, o objetivo não é só ganhar. Da idade que eu tenho, eu sou cristã, eu sou muito abençoada, sabe, por tudo que eu já conquistei. E por que não agora compartilhar? Por que não? Então, o objetivo não é só levar, e eu tenho falado isso nas escolas, para amigos profissionais, para amigos da rede pública, da rede privada, que o meu objetivo não é levar só para quem pode pagar, não é. No entanto, que eu atendo pacientes de graça, não tem nenhuma, não é nem vergonha, né? Nenhum empecilho em dizer isso, sabe? Porque precisa, chega até mim, eu vejo que realmente não tem e precisa, por que não? Sabe, essa questão de acolher pais, a necessidade, outro objetivo meu nessa clínica nova, a necessidade de ouvir esses pais que têm crianças e adolescentes, ou até alguém da família. Vamos lá, esse pacientezinho que eu tenho, a dificuldade que a família teve, porque ele era o provedor da casa, e de repente ele sofre um AVC, de ser ouvido. O ser humano hoje está muito bom para poder falar, quem usa a fala como forma de comunicação.
mas não temos mais a paciência de escutar o outro. E a fonoaudiologia não é somente a fala, porque a gente tem a linguagem expressiva, que é o que eu estou fazendo aqui, e eu também tenho a receptiva. E a receptiva está ficando aonde? De ouvir o outro, a necessidade do outro, não só do indivíduo que está ali com aquela deficiência, sofreu aquela o AVC, por exemplo, mas e a família que também está inclusa naquilo. Então, muitas vezes, assim, como analista também do comportamento, eu paro, não faço papel de psicólogo de forma alguma, mas escutar é importante. Acho que mais importante do que falar, talvez, em determinados contextos, sim. Com certeza. Né? O equilíbrio das duas partes. Exatamente. Acho que esse é o ponto, né? Você se comunicar bem, se expressar bem, mas também ter a capacidade de receptiva. De ouvir. Exatamente, porque nem sempre também é só a sua verdade. E aquela coisa, assim, eu sou muito uma pessoa muito observadora. Então, eu tenho uma afinidade muito grande com as minhas mães, muito. Então, eu chego, e elas me conhecem muito bem, eu sou uma pessoa muito transparente. Eu chego, às vezes elas falam para mim assim, hoje você não está bem, né? O meu rosto mostra. Eu não consigo sorrir, meu tom de voz diminui. E ao mesmo tempo eu também as conheço, porque eu os observo muito. Então eu chego lá, oi, bom dia, tudo bem, tudo bem? E aí quando a pessoa não está no bom dia, como que eu falo, gente? O que acontece é você diminuir seu tom de voz, né? Você não conseguir se expressar como você expressa todos os dias. E eu entro, logo eu volto e falo, vamos conversar? E elas vêm. Eu falo, como é que você percebe, Renata, que hoje eu não estou bem? Eu falei, bem, eu conheço, eu te observo. Assim como eu chego aqui, vocês falam para mim também, você não está bem. A gente é feito de comportamentos. E o dia que a gente está triste, a voz diminui, você não quer conversar, você fica cabisbaixo, você evita contato visual, que é uma forma de comunicação. Porque eu não estou bem, eu estou aqui porque eu tenho que estar aqui para trazer o meu filho aqui para você, porém, eu não estou a fim de conversar. Mas é a hora que você mais precisa ser ouvido. Porque gente para poder dar pitaco, palpite, é o que mais tem. Mas o difícil é sentir na pele. Principalmente as mães atípicas, que levam mais... eu tenho pais muito presentes, mas o público maior é mães. E é uma carga pesada. É muito pesado, porque não é... O autismo é lindo, tá dentro de várias outras... Não dizendo que as outras patologias sejam bonitas, nossa, de forma alguma. De paralisia cerebral, uma pessoa que, igual eu te disse, do meu pacientezinho... Eu falo pacientezinho, mas ele é adulto, na verdade, né? Que sofreu um AVC, o quanto a família sofre. E o quanto não tem quem os ouve. Porque o que eu ouvi da esposa desse meu paciente é assim, nossa, mas tanta família sofre AVC, por que vocês estão sofrendo desse jeito? Qual que é o sofrimento de vocês? Ainda bem que ele está vivo. Gente, ele era o provedor de uma casa. E de um mês para o outro, acabou. Não vai para SPC, aquela coisa toda. Então, assim, envolve um ciclo. E aquele indivíduo que sofreu o AVC, que está sendo tratado, ele sofre muito também, porque ele é consciente de tudo que está acontecendo do lado. Com certeza. Está então, ali ainda. Exatamente. Ele existe ainda. Ele existe. E a família, pelo fato dele não falar, acha que ele também não está escutando. Um erro. E é onde muitas vezes a gente está com alguém que não consegue falar, a gente aumenta o nosso tom de voz com aquela pessoa. Concorda comigo? E a pessoa está ali. E hoje o meu maior cuidado é, principalmente em homens, tá? Isso, tem pesquisas que falam sobre isso, que sofrem qualquer tipo de problema, né? No caso um AVC, por exemplo, ou um acidente, qualquer outra coisa, que os incapacitam, o índice de suicídio é muito grande. Suicidam, assim, é imenso, isso a nível mundial. Tem estudos que falam sobre isso. Entrar na ideia do provedor, ou seja, como se tivesse cortado as suas forças. Exatamente. E cortou, assim, foi o que ele me disse, assim, dentro da comunicação alternativa, ele disse para mim assim, ele pegou a figura do cortar. Ele pegou assim, ó, que depois do AVC, ele apontou, pegou, cortou e fez assim, as minhas pernas. Limitado. Bom, Renata, o papo tá muito bom.
Realmente a gente percebe seu envolvimento e seu amor pela profissão. É nítido nessa parte. Sim. E a sua dedicação. Mas deixa para nós aí uma mensagem para o nosso público, seja nessa parte de comunicação, nessa parte de empreender. O que você deixaria de mensagem final aí para nós? Bem, eu almejo mais fonoaudiólogos. Está faltando fonoaudiólogos no mercado. Fonoaudiólogos que se realmente queiram trabalhar com o público na qual são difíceis, mas é necessário. E dizer que a fonoaudiologia transforma vidas, a fonoaudiologia traz voz a quem não tem. Eu sou a prova viva disso, de famílias na qual a ciência me usou para poder transformar vidas, modificar ambientes, famílias, contextos. E dizer que a comunicação é a porta-voz da alma. Porque quando você consegue expressar aquilo que você deseja, você traz um alívio interno. Quando seja um protesto, um não, ou um sim, seja um carinho, seja um afago, seja através da fala, da CAA, seja através da escrita, da Libras, né, que é a língua brasileira de sinais mesmo, ou da Libras, que é um ambiente, uma forma de comunicação gestual criado ali para o ambiente da família, seja através de um olhar. Porque se a gente está, por exemplo, quando eu era solteira, por exemplo, a gente está numa balada e alguém te olha diferente, você consegue perceber que a pessoa está te olhando diferente. Então, olhar também é uma forma de comunicação. Poxa, que ele está paquerando comigo. Então, assim, que todas as formas de comunicação precisam de ser validadas. Desde a fala, a escrita, o olhar, um gesto corporal, um tom de corpo sobrecaído. Por que aquela pessoa está... Olhar o ser humano além da patologia, além do que daquela demanda que ela traz para você cuidar. A fonoaudiologia, na verdade, ela cuida do ser, no meu caso, num todo. Entendi, muito bom. Achei muito bonito, porque a voz... A voz é a porta... A comunicação é a porta-voz da alma. Muito bonito, bem profunda essa frase. Essa frase é minha. Na verdade, o projeto Casa, a comunicação é a porta-voz da alma. Bacana. Então, obrigado, Renata. Eu que agradeço. Muito sucesso, muita prosperidade para você nesse novo empreendimento, nessa nova jornada. E depois você vem contar para nós mais uma vez aí. E sintam-se convidados, dia 5/1 de 2026. Eu não vou ter tempo de inaugurar, né, o projeto, mas fica ali na Rua Lavras, número 372. Vão lá conhecer. Pode deixar. Obrigado. Obrigada, eu. Esse aí, pessoal, também quero agradecer a vocês por estar nos acompanhando, nosso conteúdo aqui, sempre aí curtindo, compartilhando, ajudando nós a fazer essa mensagem, a chegar a mais empreendedores cada vez mais, para mostrar para ele que dentro do negócio dele é sempre possível crescer, melhorar, basta para ele manter o foco, trazer esse amor, esse envolvimento, esse engajamento, que as coisas vão fluindo, que as coisas vão se realizando na sua vida, na sua empresa. Então, quero agradecer a B2B Contábil aqui, que também participa, patrocina esse podcast para nós, para trazer essa mensagem para você, ao Juliano Mexerica, que grava e dirige o nosso podcast. E até o próximo. Grande abraço e até mais.